Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, né, com a aula do Império Bizantino, né? A gente já vem falando, né, que Constantinopla várias e várias vezes, né? A cidade que atualmente é Istambul, na Turquia, né? E eu já mostrei para vocês, já passei o link para vocês darem uma voltinha por Constantinopla, né? Uma Constantinopla antiga. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Império, né? Para vocês darem uma olhada na Santa Sofia ou Hagia Sofia, né? Até hoje, uma das igrejas mais antigas do mundo, que está em pé desde 500 e pouco. Olha isso, muita loucura, mas ainda está em pé, né? A gente vai falar então hoje de comércio, arquitetura, arte, tá? A gente vai falar de tudo isso um pouquinho e vamos dar continuidade na aula de amanhã, quarta-feira, e fazer algumas atividades. Beleza? Bora lá. Pessoal, esse materialzinho, né, como sempre eu vou passar para vocês, né? Uma parte dele eu já tinha passado. Hoje, para começar, eu estava falando na semana passada, né, sobre política no Império, né? Como é que os imperadores, falei que era, né, uma coisa muito doida, que os imperadores poderiam matar, né, se matar entre eles, dar golpe de Estado no outro, né? Quando tinha grande influência, um general poderia assumir, né, o papel de imperador, contanto, né, e que esse imperador ele era um representante de Deus na Terra. Bom, foram 107 imperadores no total, né? Desde 500 e pouco, né? O nascimento da cidade, né? De Constantinopla até 1400 e pouco, quando os turcos invadem, né? Constantinopla. Entre esses 107 imperadores, que nessa loucura toda de um matar o outro e de outro ficar assim, um imperador ele se destacou muito na história do Império Bizantino e ele se chamava esse carinha aqui, ó, o imperador Justiniano. Não só ele se destacou, como também a esposa dele. Isso é legal na história, assim, porque normalmente as mulheres, nem as imperatrizes, elas ficavam famosas na história, ou são apresentadas muito para vocês, se vocês separarem, a gente não fala tanto de mulheres na história, né? Isso está mudando, né? Mas a imperatriz Teodora, que é essa aqui que está ao lado dele, ela foi de extrema importância porque ela era muito popular entre a população e os mais ricos, porque ela veio de uma família humilde, né? O que também se torna um pouco diferente, porque os imperadores sempre se casavam somente com mulheres da elite, né? E a imperatriz Teodora, como ela veio de baixo, foi escolhida por ele, né, pelo imperador Justiniano para casar, ela tinha uma grande influência dentro do Senado. Então, e principalmente numa revolta que eu vou falar agora. É por isso que ela ganhou esse papel de destaque. Ela sempre era representada, né, nos mosaicos, na arte bizantina desse período. Bom, o Justiniano, ele comandou o Império Bizantino de 527 a 565. Foi um imperador que durou bastante tempo até, né? Ele é um imperador que vocês acham que, né, que todo mundo gostava, mas não, ele foi um imperador que ele teve muitos problemas com a população. A imagem dele não era muito boa, existia muito movimento contra ele, mas por causa da imperatriz Teodora, ele conseguiu se manter bastante tempo no império, coisa que isso era difícil, já que eu falei para vocês como é que é o negócio de tomar o poder. Bom, o Justiniano, ele ficou muito famoso, né? Porque ele ajudou de novo o Império Bizantino, ou o Império Oriental de Roma, a finalmente a crescer novamente. Se vocês verem, né? Isso aqui era o Império, no amarelo aqui, era o Império do Justiniano, né? Quando ele chegou a ser imperador. Com o tempo na vida dele, ele conquistou tudo isso, ó. Todos os vândalos, tal, todos os lugares que os povos bárbaros tinham conquistado, né, em Roma, não tinha ido lá, conquistado Roma aqui, que era de Roma mesmo, o Justiniano foi lá e pegou de volta para o Império Bizantino, no caso.
Ele fez, para fazer tudo isso, né, com esse processo de expansão, ele tomou três medidas extremamente importantes para conseguir ter sucesso, né, na vida dele como imperador. Uma delas é que ele juntou toda a legislação do Império Romano. O que antes era do Império Romano Ocidental, né, desse lado de cá, e que se perdeu com o tempo, ele foi lá e mandou, né, toda a legislação ser copiada novamente para que fosse usada, né? O segundo era que ele uniu as línguas. Se vocês lembrarem, né, falava-se latim, né? O latim era a língua falada por todos, né? Porque o latim era, né, a língua falada pelos romanos. Então, o Império Bizantino, oficialmente, ele falava o latim. Só que aonde, né, Constantinopla foi construída foi em cima de uma antiga província grega, quando os gregos, há muito tempo antes, tinham dominado essa parte aqui, onde eu estou mostrando para vocês, tá? Só que acontece, então a população em geral falava o grego. Somente a elite, né, e tipo, partes mais, né, os povos mais ricos de Constantinopla, se falava o latim. Pensando nisso, pensando que, né, para trazer a população, para que tenha menos revoltas, para que tenha menos, né, manifestações e guerras, o Justiniano resolveu adotar a língua da população em geral, né, do que o latim, que somente era feito pela elite, né? Isso demonstra assim, nossa, como o Justiniano foi muito gente boa e tudo mais. Não necessariamente. É porque ele imaginava que de um jeito ele teria que controlar e trazer para o lado dele, né, a população também carente, os escravos e tudo mais. Então, uma forma disso era, ao invés de ele obrigar a população a falar o latim, ele fez o contrário. Ele tornou o grego a língua oficial do Império Bizantino, né? Já que a maior parte da população realmente, né, no Império falava grego. E terceiro, foi unir a religião. Ele proclamou como né, religião oficial do Império Bizantino o cristianismo. Se vocês lembrarem, né, quando a gente começou a falar lá desde Roma, quando o cristianismo surgiu principalmente na população, né, mais humilde, né, que colocava, que não tinha diferença e tudo mais. Cresceu tanto o cristianismo se espalhou tanto por toda a Europa que não tinha mais como controlar. Sabendo que a maior parte da população também era cristã, né, para que não houvesse mais discussões, para que não houvesse mais, né, brigas por causa do cristianismo, o Justiniano foi que adotou o cristianismo como religião oficial do Império. Então, todo mundo teria que ser cristão. Ou, na verdade, ele até permitia que existissem outros tipos né, de religião, mas que não podia ser adorada, né? As pessoas tinham que adorar dentro dentro dos seus lares e tudo mais, né? Por que ele fez tudo isso? Ele fez isso, né, gente? Se você pode obrigar um grupo de pessoas né, você pode obrigar um grupo de pessoas a, a te seguir com força, né, no militarismo e tudo mais? Pode. Mas quanto mais longe, menos está, né, de acordo com perto de você e tal, menos controle você vai ter. Então, é melhor que seja, né, as pessoas, o rei ele seja amado, né, ele seja admirado, que ele queira ser, né, que as pessoas queiram segui-lo. Então é por isso que ele adotou muitas dessas questões. Mas em compensação, foi um governo muito militarizado, né? Ele usou muita força também, né? Por quê? Porque ele precisava usar tanta força? Ele precisava usar força porque ele estava tentando invadir outros territórios, né? No caso disso, ele não foi como Alexandre Magno, por exemplo, que fazia acordo entre os territórios. Não, ele realmente invadiu e tentou expulsar
ou transformar os povos bárbaros em povos do Império Bizantino, né? É por isso que ele conseguiu essa longa expansão territorial. Mas para isso, né, ele não conseguiria daqui, porque o imperador sempre está aqui, né, na cidade capital, que é Constantinopla. Para que não houvesse essa bagunça, foi o que eu falei para você que os outros imperadores faziam, né? Eles nomeavam um general de confiança, um governador também de confiança, nessas várias províncias, nesses vários territórios, para que, né, pudessem organizar a população a mando do imperador. Foi o que eu falei, né? Podia acontecer de um deles ganhar poder, né? Vocês já viram, né? Caso de Júlio César, né? Pode ser. Então, com isso, o Justiniano, com todas essas, ele fez muitas despesas, né? Porque guerra é uma coisa que é muito cara, pessoal, né? Guerra precisa de armamento, guerra precisa de comida, precisa de água, precisa, né, de que a gente chama de insumos de guerra, né? Precisa, né, de soldados, precisa pagar esses soldados e tudo mais. Então, os gastos com as guerras, né, com as invasões, foram muito altos. Além disso, depois desses povos dominados, ele também fez muitas construções de arquitetura, principalmente arquitetura, né, bizantina, para mostrar que fazia parte do Império Bizantino. E construção dessas grandes, né, dessas grandes arquiteturas ficava caro. Ele teve muito gasto com essas construções, o que acabou... Da onde que ele ia tirar dinheiro para essas construções? O melhor lugar para se tirar dinheiro é de pobre, gente. Isso mesmo. Aumenta, né, o imposto do pobre. Com esse imposto cada vez mais aumentando, vai acontecer o quê? A população vai se revoltar. Vai começar a surgir fortes repressões, né? Fortes revoltas, e ele, como era um rei, né, um imperador que militarizou muito a população, o que ele fez? Ele mandava para cima os soldados, em cima da população, né? Muito para cima, tal, mandou para cima diversas vezes, e cada vez mais a população né, ficava revoltada. Uma dessas revoltas que ficou famosa e que quem tem um papel essencial nessa revolta chama-se Revolta de Nica. A Revolta de Nica, nada mais, nada menos, foi por causa desse aumento dos impostos. O que acontece, né? Eles sempre comemoravam, faziam várias comemorações de corrida no hipódromo, que é esse aqui, ó, gente. Tá vendo? O hipódromo é a construção onde tem corridas de cavalos, né? É uma construção muito famosa, foi muito famosa em Constantinopla, né? E quando que acontece? Estavam nessa corrida tantos revoltosos que estavam muito bravos com o imperador, como os apoiadores do imperador, né? A revolta foi em 32. O que acontece? As torcidas azuis que apoiavam o imperador começaram a brigar com as torcidas dos verdes, que eram os revoltosos. Os verdes exigiam que o Teodoro, que o Justiniano, ele, né, renunciasse, ele saísse do poder. O rei, né, o imperador, vai para sua, né, o seu palácio e resolve fugir, né? Que ele fala, não, a população está muito revoltada, né? Vamos fugir, vamos embora, porque não vai dar, né? A Teodora, qual que foi o papel da Teodora? A Teodora resolveu não sair. Conta-se a lenda, né, de que ela resolveu ficar e falou para o Justiniano que se ela fugir, né, ela preferia morrer a usar o véu da vergonha e de fugir. E convenceu o Justiniano a ficar e combater os revoltosos, né? Os revoltosos foram combatidos com muita força, tá? Isso por quê? Porque a Teodora, ela tinha muita influência sobre o Conselho Monárquico, porque ela era parte do Conselho Monárquico, né? Parte do Senado. Então, ela tinha muito poder sobre ela, convenceu, né, a elite a ir lá e, né, quebrar o pau em cima dos revoltosos, né? Aconteceu o que? Os revoltosos perderam, óbvio, foram presos, né? E
o Justiniano conseguiu continuar, né, com o império dele. Não vai durar, né? Ele vai durar ainda bastante tempo, mais de 32, né? Assim, ele vai durar mais 33 anos, né? Isso é bastante tempo para o imperador naquela época. Isso mesmo, porque ele também incentivava a economia bizantina. Como eu falei para vocês, né, eu falei bastante naquela aula, a economia ela era principalmente baseada no comércio, né? Por que ela era muito baseada no comércio? Ela baseada no comércio, como eu expliquei para vocês, ó, ela ficava, né, no espaço, né, ficava aqui em cima a Europa, aqui a Ásia e aqui a África embaixo. Então ele conseguia fazer, ele era um entreposto comercial em que ele conseguia fazer comércio com os 3 lugares. Todo mundo tinha que passar aqui. Lembro-me até que vocês falaram, né? O Lucas falou de funcionar como um pedágio. Sim, a cidade funcionava praticamente como um pedágio. Não somente para ter o direito a passar por ali, mas também o direito porque ali podia fazer trocas, né, entre esses 3 continentes. Mas, além disso, existia uma pouca produção também, né, em Constantinopla. Mais especificamente, aqui, ó, nessa parte, não tanto na parte, né, aqui do biquinho, mas mais dessa parte, existia ainda um pouco de produção de agricultura. Era muito? Não, a principal, como eu falei para vocês, era o comércio, né? Ganhava-se muito mais dinheiro com o comércio, mas tinha uma produção que era feita principalmente para manter a cidade de Constantinopla. Os 3 produtos principais que eram feitos eram azeitonas, porque essa região fica, né, no Mediterrâneo, que é uma região que tem muito oliveiras, né? Então a azeitona, o azeite, a alta produção de azeite, o vinho, porque ele era muito produzido também pelos romanos, né, pelos gregos, porque fica nessa região que ele é bom produzir no Mediterrâneo, e alguns cereais. Só que essa agricultura ela só era feita em terras aristocráticas, ou seja, em terras da elite, porque só a elite, né, tinha terras mais afastadas, grandes o suficientes para poder produzir mais esse tipo de produto. Então, sim, tanto que uma boa parte da alimentação deles, né, que se conhece, é baseada no azeite, na azeitona, no vinho, então, bebia-se muito vinho, no trigo, né, no consumo, então, para fazer pão. Tanto que até hoje é muito produzido e muito consumido também na Turquia, ou seja, na própria cidade de Istambul, né? Mas como é que é? Então, essa alimentação, como que essa alimentação, né, era... Quem comia essa alimentação? Quem morava na cidade de Constantinopla? Bom, a sociedade bizantina, né, ela era feita por vários povos diferentes, tá? Como ela era uma cidade que era um interposto, né, comercial, vinha gente de todos os lugares. Vinha gente da Ásia, vinha gente morar lá da Europa, vinha gente morar, né, da África. Essa imagem aqui eu gosto bastante dela, que ela é um exemplo de tipos variados de povos que moravam aqui. Só para vocês terem noção, olha o tanto de gente diferente de etnias, né, ou povos diferentes que moravam lá. Tinha latinos, que eram aqueles primeiros que fizeram, né, o Império Romano. Tinham os gregos, porque, né, eles vieram aonde eram, né, um território grego. Tinham eslavos, gente, eslavos são povos que aonde hoje fica aqui, ó, né, na República Tcheca, fica na Europa, mas no leste europeu. Então, na República Tcheca, Eslováquia, poloneses, Ucrânia, Rússia, toda essa região aqui, quase entre a Rússia, na verdade, mais para o lado da Europa, são o que a gente chama de povos eslavos, tá? Tinha os germanos são povos que vieram, eram povos bárbaros, que vieram da região que atualmente fica a Alemanha, né? Tinha semitas são originários da Arábia, de uma região
em que vão dar o nome aos judeus, tanto que o combate aos judeus na Segunda Guerra Mundial foi conhecido como antissemitismo. Semita significa, né, povos descendentes de Noé, né, que são considerados os primeiros povos, as primeiras religiões monoteístas, tá? Aqui, ó, essa aqui, ó, nesse mapa aqui embaixo, vocês podem ver, nessas partes em branco, foram onde se espalharam os povos semitas, né? Que hoje a gente mais conhecido como judeus hoje em dia, tá? Mas os judeus mesmo estão espalhados no mundo inteiro, mas originalmente eles são dessa região, tá bom? Tinha os turcos, né, que vinham da Turquia, que é uma região aqui, ó, bem aqui, ó, quase também na divisa, quase para se vocês verem, né, é quase na África. Tinha os russos, né, vinham da Rússia. Os normandos, eles vinham das regiões mais na Dinamarca, na Holanda, que são povos que vinham ali quase perto, né, da Inglaterra. E egípcios, né, que daí vocês já conhecem, né, daqui, ó, no Egito, que está bem próximo mesmo de Constantinopla. Então, essa mistura, eles todos iam atrás, esses povos foram todos atrás de comércio para fazer trocas comerciais. E acabaram por morar muito, né, lá. Acabaram por morar lá. Então, era uma mistura muito grande, né, de todos os povos, que eu falei, era uma mistura de povos europeus, né, da Ásia, da África, né, formando Constantinopla, o que a gente chama de uma cidade cosmopolita, uma cidade extremamente grande e urbana, né? Hoje a gente usa muito essa palavra ainda para a gente citar, por exemplo, capitais como São Paulo, é extremamente cosmopolita. Constantinopla era uma cidade muito, né, cosmopolita, já que ela juntava pessoas, né, de 3 continentes, pessoas variadas, todas elas, né, indo fazer comércio, falando diversas línguas, que no fim acabavam falando o grego, né, porque a cidade falava-se grego, e que muitos deles tornaram-se cristãos porque a cidade era cristã. E o rei, ele era extremamente, né, o imperador, ele era extremamente religioso, né, o Justiniano, tanto que ele vai colocar cada vez mais a arte que seja encomendada a partir da religião, a partir do cristianismo. Tanto que o que se conserva até hoje, muita arte bizantina, é com, como fala, é com um caráter, né, cristão. Então, tipo, muitos nos mosaicos, né, na arte que eu vou falar agora para vocês, tem esse caráter cristão. Jesus vai aparecer muito, Maria vai aparecer muito nessas obras de arte, tá? Bom, o que eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Gente, o que vocês podem ver, eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês, nesse link que eu trouxe para vocês, dá para vocês visitarem a Basílica Santa Sofia, que é essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, e que eu falei que ela existe até hoje, tá? Pelo Google Maps. Pelo Google Maps, vocês conseguem entrar na Basílica e olhar. Vamos dar uma olhadinha? Né? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como que é do Google Maps. Deixa eu trazer para vocês para a gente entrar, dar uma olhada. Pessoal, eu vou mostrar dar uma olhadinha para vocês verem, mas dá uma visitada maior, é bem legal para vocês verem. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu entrei naquele link vai direto pro Google Maps. Olha aqui, ó. Vocês conseguem entrar e vocês conseguem olhar toda por dentro. Olha aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? O teto, ele é todo, tá vendo, né? Você consegue ver nesse momento a basílica, né? Que é a Santa Sofia ou Hagia Sofia, ela estava em reforma, mas ela tipicamente, a arquitetura ela era muito focada no dourado, porque tem uma questão, né, de santidade e tudo mais. Então tinha muito ouro, ela era muito rica
olha aqui, gente, a basílica, essa é a área central da... Olha que bonito o chão. Né? Enquanto vocês não podem ir lá visitar, que nem eu, a gente visita assim, ó. Essa é a área central, olha, pra vocês verem que aquela cúpula. Cúpula, pessoal, é essa parte curvilínea, né, de parte de catedrais, de igreja, né, que tem essa parte arredondada, né, que a gente chama abóbora. Não é abóbora não, viu, gente? É abóbora. Tá vendo? Hoje em dia, ela é uma igreja que foi transformada numa mesquita, porque depois os turcos, que eram árabes, invadiram, transformaram a igreja que era cristã em uma mesquita islâmica, tá? É por isso que tem essa, né, hoje, então existe o culto de se ver, ó, vocês viram, dá para ver de fora. Que legal. Eu só vou andar um pouquinho com vocês. E deixa eu ver aqui, ó. Dá para você andar entre as... Olha que legal. Gente, tem desde 500 e pouco. Era só para mostrar um pouquinho para vocês, bem rapidinho, mas para vocês fuçarem depois, né? O legal é fuçar bastante como que é essa igreja, que a gente estava bem aqui, ó, nessa parte central, ó, tá? O que que acontece? Essa construção mais famosa, ela é das mais famosas porque, inicialmente ela foi feita para poder, né, abarcar o cristianismo para o rei, né, para o imperador, né? Ela foi construída pelo Justiniano, né, de 527 a 532. Foi uma igreja que demorou muito para ser construída. Olha como que ela é. A gente estava aqui, ó, nessa parte central, tá? Por isso vocês podiam ver a cúpula, que é isso aqui que eu estou falando, ó, tá? Ela foi construída, também ela demorou muito tempo, porque ela era muito grande, precisou de muito recurso para construir, né? Por isso que eu falei que ele gastou dinheiro pra caramba, né? Para fazer obras, né? E ela foi dedicada totalmente à sabedoria de Deus. Por isso que ela se chama Haja Sofia, né? Sofia é sabedoria, haja a Deus. Então, ela foi dedicada a isso, né? Por isso que ela é tão grande. Se você, como eu mostrei para vocês, o interior dela é todo dourado, vocês viram, né? Que eu mostrei para vocês, ele é todo dourado e ele é todo feito de mosaicos, que é essa arte que é muito marcada pela arte bizantina, ela é muito marcada por esse mosaico. Tá? Por que ele ficou muito famoso, essa arte? Porque é uma arte que demora, é uma arte que precisa de paciência, de tempo, tá? Então, e essa arte, ela foi focada principalmente na arte religiosa, que eu falei para vocês, aparece muitas vezes, né? Esse aqui, por exemplo, é o Justiniano, que aparece o tempo todo, né? Com né, com esse arquinho, né? Que significa tipo santidade, né? E quase todos os imperadores, eles eram muito representados, principalmente, é o que eu falei, ao lado de Nossa Senhora, ao lado de Jesus, representação de Jesus criança, né? Tinha sempre algo ou algum outro santo sendo representado, né? O que a gente consegue tirar das principais características da arte bizantina, né? Ela era sempre, né? Vocês viram por dentro, né? Como imperadora, era sempre muito majestoso, era sempre para mostrar muito poder, muita riqueza, por isso que a gente tinha muito ouro, tinha cor muito dourada envolvida. Ela tinha, como eu falei, uma ligação direta com o catolicismo, né? Com o cristianismo. Ela era para demonstrar claramente, né, o poder e a autoridade do imperador. É por isso que o imperador ele era tanto representado, né? E sempre no formato da pessoa representada como sagrada, né? Sempre o imperador representado, né, de forma teocrática, de que ele é o representante de Deus na Terra, né? E sempre, vocês vão ver sempre, nunca tem muito perspectiva na parte perspectiva é assim, sabe, de lado, né, diagonal. Vocês vão sempre ver a arte da bizantina de frente, reta, né,
e rígida, né? Parada, ela quase parece que não tem muito movimento, eles estão sempre parados, fixos, olhando, tá? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero, façam as atividades para a gente, né, corrigir na próxima aula e descanse. Tchau, tchau para vocês, gente. Tchau.